Por que nos animes e mangás os personagens têm os olhos tão grandes? Vamos responder essa? Olá pessoal, eu sou o Lau do site MX e estou aqui para falar um pouquinho da parte técnica dos olhos dos desenhos japoneses. Mas antes disso, vamos para uma pequena curiosidade. A maioria vivia em regiões frias e sofria com o reflexo da luz solar na neve. Portanto, durante centenas de anos, até mesmo milhares, isso pode ter influenciado nas pálpebras deles, dando a impressão de olhos puxados. Que não é o olho que é puxado, é a pálpebra que desce um pouquinho. Provavelmente na tentativa de fazer menos luz entrar no olho, na escala evolutiva, isso acabou facilitando para eles vivendo nesse tipo de ambiente. Então por isso os olhos puxados. Para os japoneses, os olhos são o espelho da alma. Através dos olhos que a gente consegue analisar mais detalhadamente, com mais intensidade, os sentimentos que a pessoa quer expressar. Existem várias histórias que contam por que os desenhos japoneses têm os olhos tão grandes. No final das contas, são histórias que acabam se interligando. Após a Segunda Guerra, muitas produções americanas acabaram indo para o Japão. E principalmente com a ascensão da Disney saindo dos Estados Unidos, começando a chegar em outros territórios, alguns personagens mostravam uns olhos maiores, os olhos mais expressivos. Foi aí que o Osamu Tezuka, o pai do mangá, que a maioria de vocês já deve saber, acabou se inspirando para desenvolver uma técnica em cima disso. Ou seja, ele começou a perceber que os olhos expressavam muito mais sentimentos do que você ficar tentando desenhar tudo isso no papel para mostrar o estado de espírito do personagem, dos personagens, e aí vai. Outra história também bacana tem a ver com o teatro japonês. Como eles gostavam de se expressar muito durante a apresentação, durante os atos, o que eles faziam? Eles acabavam trocando as máscaras, mostrando os sentimentos deles. Então pode ter sido aí que teve esse grande boom, né? Essa grande evolução nos desenhos japoneses da década de 50 para cá. A gente tem que lembrar também que o tamanho dos olhos acaba influenciando bastante na história. Por exemplo, se for uma história mais infantil, com personagens mais infantil, mais criança, os olhos são maiores. E conforme ele vai evoluindo, conforme ele vai ficando mais velho, os olhos acabam mudando de tamanho, começam a ficar um pouco menores, mas ainda assim grande. Por exemplo, uma criança, ou uma menina, ou no shoujo, que a expressão da moça tem muito a ver com o que ela quer passar para outros personagens. E aí vai. Quanto mais sentimental a história, maior são os olhos, maior a expressão empregada no momento. Você já deve ter visto algum desenho do Homem-Aranha, ou mesmo do Batman, que ele está de máscara. Tecnicamente aquilo não pode se mexer, mas para a gente entender a expressão de confiança, de medo, de susto no desenho, às vezes a máscara muda de forma. Ou seja, tudo aquilo para explicar um sentimento do momento. Tecnicamente não dá para fazer isso. Se você está com uma máscara, você não consegue ficar alterando os seus olhos. Mas o desenho fica bacana, ninguém se incomoda com isso e você sabe muito bem o que o personagem está passando naquele momento. Então, pessoal, para dar uma base um pouco melhor sobre o que eu estou falando, sobre uma coisa que os japoneses nos anos 50 começaram a desenvolver e está aí até hoje, a Psychological Science em 2010 publicou um artigo em que eles pegavam várias pessoas e iam até lojas de brinquedo. Nessas lojas de brinquedos eles tiravam fotos de crianças e fotos das pessoas. E após o fim dessa pesquisa eles comparavam como que funcionavam os olhos dessas bonecas que pareciam ser tão reais e os olhos humanos. E eles perceberam que os olhos humanos sempre têm um brilho, sempre tem alguma coisa diferente que acaba até conectando a alma das pessoas, conectando uma pessoa com a outra. Para quem quiser dar uma olhadinha, o link da pesquisa tá embaixo aí na descrição do vídeo. Acho que vale a pena dar uma lidinha. O link é em inglês, mas qualquer Google Translator aí pode ajudar. Então, daqui pra frente, quando alguém te perguntar por que os olhos japoneses são tão grandes, será que é porque eles têm inveja que tem um olho pequeno e querem aumentar? Será que eles têm algum tipo de problema com isso? Não. Agora você já sabe um pouco a resposta, ou pelo menos um pouquinho melhor a resposta sobre como os olhos nos desenhos, mangás japoneses representam. O que é o sentimento que um olhar pode transmitir. Agora, o que leva os personagens japoneses a ter outras coisas mais vantajadas nos tempos de hoje, isso é conversa para outro vídeo. E aí, pessoal, o que acharam dessa curiosidade? Espero que vocês tenham gostado.
Não se esqueça de inscrever, dar aquele joinha. Não se esqueça de comentar aí quais são os olhos, quais são as expressões mais bonitas, qual estilo de anime você gosta e representa pra você isso que a gente acabou de falar. Muito obrigado, galera, e é isso. Tchau!